vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode ter.
Irmãos, a paz do Senhor, estamos dando início ao nosso programa do dia 29/12, faltam 2 dias, né? Para o final do ano, para a nossa vigília das 23 horas, ou 22 para algumas igrejas. Mas hoje nós estamos estudando o preparo da igreja para o arrebatamento. Os marcadores proféticos que se cumprem nos nossos dias para o preparo para o arrebatamento. O texto que nós vamos conversar hoje é Apocalipse capítulo 2 e Mateus 13, 23. Mas antes eu queria apresentar aos irmãos 3 pastores. Nós temos aqui o pastor Michel Cruz, da igreja de... Hoje nós estamos lá, a paz do Senhor Jesus a todos, hoje nós estamos lá em Coelho da Rocha, Coelho da Rocha. São João de Meriti. Você é responsável por uma parte da Baixada Fluminense. Uma coordenação da Baixada Fluminense 1. Isso. Nós temos o pastor José Braz, semana passada esteve conosco, né? Amém. E hoje nós não estamos repetindo. Amém. Pastor Você- José Braz, da Igreja Porto Seguro e Gramacho, né, na região. Você é coordenador do Polo Coordenador do Polo Duque de Caxias Duque de Caxias 2. Temos aqui o Eliezer, uma figura que todos conhecem, né? Pastor Eliezer de Jesus, coordenador da região, é isso? Baixada Fluminense. Baixada Fluminense. Igreja de... Eu estou na igreja de Lazareto, Queimados, e estou na igreja de Parque Estrela. Rapaz, que distância tu percorre. É uma distância grande, né? Eu ouvi falar que são 60 quilômetros para ir, mas 60 para voltar, né? Exato. Não é fácil não, mas A gente o vai Senhor, feliz, né? a gente vai cantando e glorificando Isso. o Senhor. O povo lá é muito bom, o povo do Parque Estrela, vale a pena estar com os irmãos Isso. ali. Bem, a primeira pergunta, lendo Apocalipse capítulo 2, verso 2, a segunda parte, quais foram os prejuízos causados pela mulher ao cristianismo, quando ministrou o fermento das 3 medidas de trigo? Nós temos um ungido Marcelo, lá da Paraíba, que vai nos dar a resposta, mas antes, não é? Nós vamos ver o vídeo e voltamos. Pastor Eliezer, na volta, por favor, o senhor começa? Amém? Amém? O grande prejuízo causado pela mulher foi substituir o cristianismo nascido no Pentecostes por um cristianismo aparente ou religioso, nascido a partir do desvio da verdade absoluta, com consequências diretas sobre a verdadeira salvação. O paralelo profético entre a parábola do fermento e a passagem de Tiatira se evidencia quando Jezabel, que é de Sidom e não de Israel, tipifica a mulher, a igreja infiel, que vem de fora e traz consigo o fermento dos sidônios, seus inúmeros deuses e práticas pagãs. E ao introduzir esse fermento em Israel, através da mentira e dos ensinos enganosos, descaracteriza completamente o culto ao Deus de Israel, levando o povo a se desviar da verdade absoluta, heresia, e a colocar a sua fé numa mentira, apostasia. A causa desse prejuízo se verifica pela substituição da operação do Espírito Santo pela operação do homem sobre o Evangelho, passando de evangelho eterno a evangelho terreno, histórico, filosófico e dependente da razão, inteligência e cultura humana. E a consequência desse prejuízo se verifica também na descaracterização da verdadeira salvação, pela adoção de inúmeros outros salvadores e mediadores além de Jesus, bem como pela dispensa do Espírito Santo no processo de santificação, contrariando o que diz Romanos capítulo 8, verso 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A paz do Senhor Jesus. Bem, pastor Eliezer, o que o senhor pode nos ajudar e completar um pouquinho, ou até mesmo só concordar com o que o Marcelo falou? Agora é interessante, a participação, né, dele é ungido Marcelo, né? Isso. E ele coloca com precisão, né? Só uma observação que nós queremos colocar aqui com relação àquilo que veio de fora. Sim. Aquilo que veio de fora para tentar ou para levedar a massa, né? Porque a intenção do adversário é de fazer isso, é de trazer aquilo que está lá fora para contaminar aquilo que o Espírito Santo tem determinado a nós nessa última hora. E o interessante é que há uma observação que aquilo que opera e que
que traz alegria ao povo, esta ação do Espírito Santo é algo que vem de dentro, que é o mosto, né? É o mosto. Então, é essa operação que vem de dentro. Tudo aquilo que vem de fora, a igreja fiel, né? A igreja fiel, ela rejeita. Ela rejeita. Porque foge daquilo que é determinado pelo Espírito Santo, da sã doutrina, que é através do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa foi uma das observações que eu estou colocando, mas a resposta do companheiro foi com precisão, né? Maravilhosa, né? Completa. Pastor Michel? É interessante, concordando, né? Quando a igreja ela se afasta do Espírito Santo, que entra. Interessante que uma das características de Jezabel era enganar os servos. Isso. Enganar os servos. E o livro de Apocalipse ele está voltado para os servos. A revelação do Senhor Jesus, né? Para o servo, para a igreja. E quando a igreja começa a se afastar, até endossando o que o ungido falou, ela começa a entrar no engano. O que é um engano? É a mentira no lugar da verdade. A pessoa, no término, ela vê, fui enganado. Eu queria deixar isso, né? E da infidelidade da igreja, vai gerando. Se a igreja que aparta do Espírito Santo vai gerando o quê? A infidelidade dela. Porque o Espírito Santo hoje, para nós, ele é aquele que nos preserva. Amém. Para quê? Braz, eternidade. Amém. Né? Eu queria falar. Pastor Braz? É interessante que a figura da mulher, né? Todas as vezes que a palavra de Deus ela se refere ao termo mulher, está direcionando a palavra à igreja infiel, né? Infiel. Eu lembrei aqui do texto de João 2, verso 3 e 4, diz assim: faltando vinho, a mãe de Jesus disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? É interessante ali, a gente vê que a revelação, ela tem o seu momento certo, né? A hora certa de Deus entrar, de Deus agir. Maria, ela entrou aqui um pouco antes, né? Porque ela foi até Jesus bem intencionada, né? Até, e ela diz assim: faltou o vinho. Né? E Jesus, não era aquele momento ali. A necessidade até era aquela, mas o momento não era aquele. Poucos minutos depois, Jesus ele entra com a providência, com a solução, de acordo com o Pai colocou no seu coração. Então, o que Michel falou, uma coisa muito interessante, que o propósito da mulher, da igreja fiel, desse espírito na vida de muitas pessoas, é colocar, muitas vezes, né, aquilo que já passou, aquilo que Deus fez no passado através de algum servo, em algum momento, em algum lugar, e querer trazer para a realidade de hoje, né? A realidade de hoje, para a igreja fiel, é aquilo que o Espírito Santo está revelando, né? Então, assim, a expressão mulher, né? A igreja infiel, a infidelidade está exatamente de eu colocar aquilo que não é o que Deus quer para aquele momento ali. Exatamente. É o se afastar do profético. Exato. Quando a igreja se afasta do profético, exatamente, ela entra nesse engano. Exatamente. Eu acho que não custa nada a gente relembrar as outras cartas, né? Sim. Éfeso, doutrina consolidada, adversário quer acabar com a doutrina. É verdade. Ótimo. Né? Aí vem Esmirna, né? Mata, né? É o sofrimento, a matança. Não podemos acabar lá com a doutrina, agora vamos matar aqueles que seguem a doutrina. Né? Aí vem Pérgamo, a junção, né, do governo, a perversão. Matamos pessoas, mas não conseguimos matar a doutrina, parar a obra. Então agora vamos juntar. Né? Sempre foi assim. Fazer união. Né? Você não consegue de um lado, vamos fazer agora matar. Vamos juntar. E agora, em Tiatira, o que faz? A gente não consegue, vamos tentar jogar dentro da doutrina a questão humana. Exatamente. Que são as 3 medidas de farinha. Interessante, semana passada, pastor Elisa,
a gente estava conversando sobre justamente a levedura, né? Você falou sobre o fermento que é de fora para dentro. Sim. O Blas trabalha com pão, ele deve saber muito bem Verdade. disso. Né? Se você pegar hoje um pão fermentado e deixar ele num canto, o que acontece com ele? Ele apodrece. Não é isso? O vinho já é o contrário. O ungido que respondeu semana passada sobre vinho, ele falou o seguinte, que quanto mais a levedura vem de dentro para fora, Quanto mais tempo passa, melhor fica. É verdade, Né? É a diferença é verdade, daquilo que o homem faz para aquilo que Deus faz. é verdade. Não é isso? Nossa, é interessante que há um alerta, né, para a igreja fiel, para todos nós, né? E este grande cuidado, essa atenção para não permitir e não se deixar permitir que algo de fora entre, tá? Naquilo que se ouve, naquilo que se vê, naquilo que se comenta. Tá? Então, tudo isso é para tentar anular aquilo que o Espírito Santo Quer fazer. na nossa vida. Verdade. Tá? Então, este é o momento de uma grande atenção. Com base nos ensinos que temos recebido, né? A Escola Bíblica Dominical, o livro de Apocalipse. Então, isso tudo traz para nós um despertar, para você que está nos ouvindo e vendo, né? O despertar para que não permita e não aceite isso, que algo de fora contamine a sua vida a ponto de te deixar confuso, porque essa é a realidade, essa é a intenção, tá? De confundir a mente. Mas aquilo que vem do Espírito Santo, aquilo que flui através da vida de uma igreja, porque é o Espírito Santo que está nela, é o sangue que está nela, né? É algo absoluto, como o companheiro mesmo disse, né? É absoluto. É verdade absoluta. E é uma verdade absoluta. É uma verdade absoluta. Então, essa hora é a hora de um grande despertar. Verdade. De estarmos bastante atentos para aquilo que está para acontecer, que será o arrebatamento da igreja. Então, nessa hora, as investidas estão vindo e vão vir. Mas, com certeza, Deus conservará em paz a sua obra, a sua igreja e aqueles que são fiéis a ela. E é interessante, Eliezer, quando você falou sobre confusão, né? É o propósito do Do adversário. adversário. Você vê que não joga fora as 3 primeiras medidas, né? Ele Certo. acrescenta a 4ª. Quem olha, fala assim, mas tem dons, mas tem louvor, tem palavra, né? Então, Tem culto. exato. Né? Então, assim, não se jogou fora as 3 medidas. Né? Então, o propósito é levedar a massa com mais uma medida para que muitos sejam enganados, como você falou. E muitos estão indo nesse propósito. É verdade. Porque a intenção do adversário hoje é destruir. Né? A gente tem sempre aquela palavra, matar, roubar e destruir. Ele Verdade. quer matar a obra, quer roubar a sua bênção, quer destruir você. É verdade. E a gente tem visto isso, nós tivemos há pouco tempo, né, dia 1º, trombetas e festas, a maravilha que foi. Isso. Aquilo que o Senhor fez na obra, né? Quanto tempo a gente estava esperando uma coisa dessa? E ninguém pode dizer hoje que não sabe do arrebatamento. Michel falou que o livro de Apocalipse ele sempre foi longe, distante. As pessoas tinham medo, né? Exatamente. Pelas figuras. E nós estamos vendo que não é nada disso. Está fluindo tão fácil, né? O livro está se descortinando, né? Porque a obra ela chegou no momento da palavra viva, a palavra revelada. O Espírito Santo nos apresenta a verdade, ele confirma. Confirma. E ele confirma. Tivemos N experiência, o pastor, a ovelha, a criança da nossa igreja está tendo experiência com a palavra revelada, que ela muda, ele comprova, olha, essa palavra é verdadeira. Isso. Quando vem de fora, aquilo que você falou, o corpo rejeita. Isso. Nós não estamos mais agora aceitando qualquer coisa. Se não for revelado, né, Michel? Não é conosco. Não tem. Qualquer assunto que vem que não é da revelação. E Ismael, isso comprovadamente aconteceu quando veio o advento do satélite. Isso. A unificação da doutrina nas igrejas. Temos uma verdade que não é nossa, o Senhor nos deu. Temos seguramente um presbitério muito atento a isso e o ensino está vindo.
O ensino que o pastor recebe é o mesmo que o diácono recebe, que o ungido recebe, que a ovelha lá, o membro recebe, porque é único. É uma verdade. E o satélite nos deu essa... E a oposição A tá aí, né? oposição aumenta. A oposição, A a doutrina, E né? A você palavra. quer ver uma coisa, Braz? Quarta-feira agora nós tivemos a palavra do pastor sobre Natal. Maravilhosa. Quantas pessoas rejeitaram isso? Né? Nascimento de Jesus, como foi feito. Aquela palavra que ele trouxe sobre o pastor tomando conta das ovelhas. Uma ovelha não vai para outra. Ela conhece a voz do Conhece seu a pastor. voz. Verdade. É uma coisa maravilhosa, né? Agora, você vê quando se fala dessa unificação da doutrina, que até ilustrando o que o Michel falou também, o que temos não é nosso. Não. Não é nosso. Não. Tá? E nós tivemos trombetas e festas, aquela maravilha, né, que o Senhor operou numa experiência de 3 igrejas evangélicas que abriram as portas para assistirem trombetas e festas. Na penúltima programa nosso, nós falamos sobre isso. Que faltava só agora um ajustezinho para eles Exatamente. participarem conosco. Tivemos um grupo da Igreja Assembleia de Deus em Xerém que pediu para repetir. Exato. Você vê, o presbitério orientou para que nós repetíssemos, mas eles pediram Pediram. para repetir. É uma maravilha, né? Muito bom. Quando a palavra é revelada, quando o Senhor age, não há quem possa contestar. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos então à segunda pergunta. Né? Nós precisamos entender que o momento atual é revelação. Aleluia. Lendo Apocalipse capítulo 2, verso 24, qual a diferença que se estabeleceu entre o cristianismo e o evangelho, pós-período de Tiatira? Quando a igreja se desviou do profético, né? Nós temos 2 fases. Primeiro, cristianismo e evangelho, pós a igreja de Tiatira, e o que aconteceu com o desvio do profético. Nós temos a Liliane Cota, lá de Goiânia, que vai nos dar a resposta. Vamos assistir o vídeo e depois nós voltamos. O Evangelho, ele é uma mensagem revelada. Ele tem a intervenção do Espírito Santo e ela significa boas novas. Já o cristianismo, ele é uma mensagem que foi instituída no mundo, né, que foi criada no mundo, e ela vem totalmente cheia da razão do homem. E ela é transmitida através de uma igreja infiel. Na palavra do Senhor, em Apocalipse 2:24, ela fala o seguinte: mas eu vos digo, e ao restante que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. O texto que fala sobre aos restantes que estão em Tiatira, fala de um povo que ainda fazia parte da igreja fiel. Guardavam em seus corações realmente a salvação em Cristo Jesus. Hoje, enquanto igreja fiel, nós também devemos guardar isso. Guardar em nossos corações a verdade absoluta e não deixar que esse cristianismo entre no nosso coração e nós venhamos perder a salvação. Amém? A todos a paz do Senhor. Nós vimos aí a nossa irmã Liliane Cota, que foi tua ovelha, né, Michel? Ela está dentro do centro cirúrgico. Isso. Ela tirou um tempinho do período de pré-operatório para poder dar a resposta. O que você tem a nos falar sobre a resposta dela? Se quiser também mandar um beijinho para ela. Não, eu vou mandar um grande abraço, as saudades que eu tenho dessa ovelha querida, que é a Liliane, valente, está no centro cirúrgico, Centro cirúrgico. e participando, envolvida com a obra, envolvida com a escola bíblica, envolvida com a doutrina. Isso, para um pastor, é a grande alegria. Instrumentista Instrumentista da casa do Senhor. da casa do Manaim. Ela está lá trabalhando como Libras, né? Maravilha. A filhinha também dela, também tá, a Marcelinha está lá trabalhando. Isso, eu lembro bem. Então, eu achei muito, assim, bem interessante as colocações que ela fez, Sim. a partir do momento que ela declara o desvio do profético. Uhum. Desviou do profético. Deus tem um profético para a igreja, tem um profético para a vida de cada um de nós. Todos nós
nós sabemos que há um profético. Quando se desvia do profético, entra numa razão. Se entra na razão, pastor Braz, a fé é excluída. Eliezer sabe disso, pastor Eliezer. Acaba a revelação. Aí a fé, quando se exclui a fé, aí já entra o pecado. Porque tudo que não é feito por fé, a pessoa peca. E errou o alvo. E o que nos mantém no profético, eu digo que é uma experiência diária com o Senhor Jesus, ressuscitado, Jesus vivo, esse mesmo que irá voltar. Essa experiência nos abastece, é uma experiência diária, e como é bom poder servir ao Senhor. Então, quem está dentro desse aspecto, porque o evangelho para nós, não cristianismo, o cristianismo é fraco. Tem um nome que vive, mas está morto. O cristianismo que o mundo adotou, que algumas igrejas adotaram, infelizmente, é frágil, é fraco e não está suportando as investidas que são grandes, mas aquele que tem uma fé inabalável está sendo sustentado por essa fé. Entra, porque evangelho é poder. Poder. O pastor Gideuti ontem fez colocações maravilhosas sobre o evangelho que tem o poder para transformar a vida do homem, para tirar o homem do mundo e não dar saudade para ele retornar para o mundo. Ele vai querer eternidade. Ele vai querer eternidade. E o que é eterno? Gerando um novo nascimento, a transformação, e o homem vai prosseguindo nessa caminhada. O evangelho é boas novas, né? Boas novas de salvação. Quais são as boas novas que nós temos para o mundo hoje? O arrebatamento. Glória a Deus. Não é? Isso. E o cristianismo não. O cristianismo foi feito pelo homem, né? Adoração aos ídolos e tudo mais. Pastor Braz ou pastor Eliezer, por favor. Você vê que interessante quando ela coloca, né? O senhor falou sobre boas novas. O evangelho, a sua origem é da eternidade. Tá? Todo um projeto estabelecido para a salvação do homem. Tá? Então, como diz a palavra, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho ingênuo, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Então, todas essas boas novas, né, que foi apresentado ao homem. A mensagem do dia foi do dia 25, né, professor? Dia 25, quarta-feira passada. Quarta-feira passada, né? Boas novas, né? Aquele que nasceu, o nascimento de Jesus, o Natal. Boas novas para salvar o homem, para resgatar o homem, tirar o homem do pecado. Né? Então, aquilo que vem da eternidade, né, que é o Evangelho, é algo gerado pelo Espírito Santo, para conceder ao homem a salvação. Agora, o cristianismo, a sua base é a sua razão. Então, tudo aquilo que vem do homem, com base nessa razão, tá? Até mesmo tentando explicar quem é Jesus, excluindo o Espírito Santo. Então, tudo que o homem faz, até mesmo para o seu ajuntamento, aquilo que ele carrega com a multidão, então, tudo que é gerado dele, é o cristianismo com base na sua própria razão. Então, não vem da eternidade. O que vem da eternidade, que tem sua origem, é a salvação. Agora, o arranjo aqui pelo homem, aí já não é mais boas novas, né? Como você falou. E me corrija se eu estiver errado. O evangelho veio da eternidade e volta para a eternidade. Isso. O cristianismo foi criado no mundo, pelo homem e volta para o homem. É aquilo que nós estamos comentando sobre o fermento. Né? É o fermento que fica velho. Uma coisa, meus amados, uma coisa muito interessante, o evangelho veio da eternidade e ele atinge a alma. O cristianismo está atingindo o intelecto, está atingindo a razão, está atingindo tantas outras partes, mas não alcança a alma do homem. E a alma, nesse momento, a alma está sedenta. Sofre, né? Mas graças a Deus tem umas boas novas de salvação, que esse evangelho eterno revelado pelo Espírito Santo. É interessante, né? O que vem da eternidade faz
o que o Senhor quer, o que lhe apraz, e volta para a eternidade com o que Ele quer. Isso. E o que Deus quer, é o resgate da alma. Então, assim, esse é o propósito do Evangelho. O cristianismo, né, como citado, né, pela Liliane, é interessante que todo mundo é cristão. Verdade? Qualquer hoje é cristão. Todo mundo é cristão. Então, o cristianismo, ele é a massa que levedou, que cresceu muito, que inchou muito. Né? Apareceu. E é interessante, porque é fácil ser cristão. É fácil conduzir o cristianismo. Porque faz o que as pessoas gostam. Interessante, Paulo disse assim, né? O que eu vos dei, eu recebi do Senhor Jesus. Né? O que eu recebi do Senhor, eu vos dou. Interessante que Paulo não recebeu como Pedro recebeu, como João, como Tiago. Os irmãos que estiveram ali com o Senhor Jesus receberam diretamente das mãos do Senhor. Paulo vem depois, né? Isso. Mas mesmo assim, o que eu estou dando, eu recebi de Jesus. Então, por que o Evangelho, a porta é estreita? Né? Porque ele é a revelação. Arrumação e revelação, né, é algo muito, muito distante. Com certeza. Né? E você ter realmente, né, a revelação, a direção do Senhor, né, não é fácil. E, Braz, a gente tem que entender também o seguinte, né? A medida do fermento, ele não atinge o Evangelho, porque é da eternidade. Verdade. Exato. O Senhor está preservado Está preservado pelo Espírito Santo. O que atinge, o fermento só atinge o cristianismo. Cada vez é uma coisa diferente. Né? É a parede preta, é o show, É o desfile da é banda. o desfile. Desfile da banda. Só muitas vezes, né, o ridículo. O ridículo. Cai no descrédito. Verdade. O cristianismo cai no descrédito. O Evangelho não. O Evangelho é perene, né? Ele é eterno, não é isso? Verdade. O irmão, o convidado, nós tivemos vários convidados em trombetas e festas. Ele entra, ele ouve uma mensagem, ele fica ali impactado. Mano, não tem show. O pastor lá trazendo uma mensagem do Evangelho eterno, acerca de sinais, do que está acontecendo, a volta de Jesus, aquilo, e o Espírito Santo vai confirmando. Com certeza. Ele não precisa ver banda e cantores famosos, pregadores famosos. Nós não temos isso no nosso meio. Nós temos o simples. E o Senhor opera. E opera no simples. Glória a Deus. Você estava falando sobre trombetas e festa, né? Quantas pessoas vão se batizar agora só no mês de dezembro? Que vieram do trombetas e festas? Até agora... Só na Baixada, né? Isso, Baixada Fluminense. Nós não recebemos o relatório todo ainda, né? Até agora nós estamos com 95 pessoas terceirizadas. Graças a Deus. Né? Ainda falta receber os outros relatórios das E hoje ainda é dia 29, né? Ainda faltam 2 dias para comprar. Acho que nós vamos chegar aí. Nós temos batido marcado até para o dia 30, para ter ideia. Até 31 de dezembro nós estamos batizando. Isso para a gente. É uma ação 2%. Era o que eu ia falar. É o Senhor operando, né? Uma mensagem simples do arrebatamento que tocou várias pessoas. 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão, glória a Deus. Você pode imaginar o que é 1 bilhão? Né? Vocês começaram na obra já há pouco tempo. Eu comecei lá atrás, em 70. Onde que nós pensávamos em chegar a 1 bilhão de pessoas? Você falou sobre a videoconferência, né? Sobre os satélites. A quantidade de 60 línguas diferentes, né? Que foram transmitidas. Já parou para pensar o que é isso? Glória a Deus. Muito bom. O que nós nos sentimos, né, privilegiados, Jesus, ele, uma certa feita, ele agradecendo ao Pai, ele colocou as seguintes expressões: graças te dou, Pai, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequenos. Com certeza, Espírito. É uma maravilha. Né? Maravilha. Também podemos ir para a terceira pergunta. Está tão bom, né? Está tão bom. Vamos lá. Com base em Apocalipse capítulo 2, verso 21, qual foi o conselho dado pelo Senhor à igreja de Tiatira? Nós vamos ter a resposta da nossa irmã Maria Rocha, de Sergipe. Nós vamos assistir, depois voltamos agora com você, né, Braz? Sim. Por favor.
onde lemos em Apocalipse 2:21, que nos diz: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. A resposta é o arrependimento dentro do tempo profético possível, ou seja, fala da operação do Espírito de conselho àquela igreja. Essa palavra ainda ecoa em nossos dias para levar muitas pessoas à salvação. A paz do Senhor Jesus. Bem, pastor Braz, qual foi o grande conselho que o Senhor deu? O grande conselho é arrependa-te, né, Ismael? E o senhor diz assim, interessante, deu tempo, né? Uhum. Então, porque a gente vê aqui claramente que o propósito de Deus é a salvação, né? É a misericórdia, é a bênção, né? Então, por mais que o ser humano ele seja ludibriado, né, pelo adversário, com os erros, com os enganos, mas Deus quer que nós acertemos, né? Deus não quer que você erre, né? E foi o maior período exatamente na história da igreja que de arrependimento foi tido. É verdade, é verdade. Por quase 1000 anos. Foi um período muito obscuro, né? Foi. Sim. Tanto na parte espiritual quanto na própria História da humanidade, vamos dizer assim, né? Você vê que poucas descobertas, poucos feitos grandes, né? Você vê quando termina esse período, o Michel até falou aqui sobre o iluminismo, né? Sim, Como a vida melhorou, né? Como veio as grandes invenções, né? Você vê como o espiritual atinge, né? O material vem do ser humano em si, né? Mas em si o propósito de Deus mesmo é que o homem se arrependa, entenda esse projeto maravilhoso de salvação. Tem até um texto diz, né, Eliezer, diz assim: como escaparemos nós, né, se não atentarmos para essa tão grande salvação. Então, assim, o desejo de Deus é que o homem se desperte para isso, alcance, né, esse arrependimento, né, busque ao Senhor. Esse é o propósito. E é também, o Braz, aquilo que a gente sabe, né? É o momento da descoberta do grande tesouro. Verdade. Né? Verdade. A reforma, verdade. A imprensa, e daí para cá, até nesse período, né, do arrependimento, eu acho que foi quando o cristianismo deu uma levantada entre eles. Mas quando o Senhor houve o arrependimento mesmo, o Senhor começou o evangelho a crescer mais ainda. Isso. Não é isso? Quer falar alguma coisa? O arrepender-se, né? É deixar de praticar aquilo que antigamente se praticava, aquilo que se fazia. Mas não é nunca a força nem violência. Mas é pelo Espírito. É pelo Espírito que gera na pessoa. Não, eu tenho que mudar a minha vida. Eu preciso mudar. Eu preciso, uma palavra que não pode deixar de se dizer, é a santificação. Porque a salvação, ela é ato e ela é processo. E o processo é em santificação. O processo é em santificação. A palavra até dura, né? Jezabel, eu tenho contra ti. Eu tenho contra ti. Isso, ensinar, o engano, o agir na carne, a prostituição, palavra dura até mesmo de se falar, de se ouvir, mas o prostituir-se é trair. O que se trai? O grande amor de Jesus. As pessoas estão traindo o sacrifício de Jesus, deixando aquilo que de mais maravilhoso ele deixou, o sangue, agora não o biológico, mas sim a ação do Espírito Santo, que é o selo para a salvação. Isso é muito importante. Interessante que nesse período houve uma coisa muito interessante, que ao invés do homem se voltar para Deus, ele se afasta de Deus. Foi o período mais crítico da história, mais obscuro da história. As grandes matanças, né, por causa das perseguições. E nós vemos que agora, aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio hoje, ele está dando ainda um tempo para arrependimento. Né? Isso. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Dá tempo para arrebatamento. Ainda há tempo. Isso é bem interessante que quando há essa expressão, tem tempo. Por quê? O conselho do Senhor. Né? Esse conselho por quê? Deus não tem
nenhum prazer que o homem sofra. Tá? Quando ele cria o homem, ele forma o homem, ele não assim o fez para que o homem sofresse. Filho do homem não veio destruir. Exatamente, né? exatamente. Salvar. Então, há um conselho, né? Dentro do tempo. E dentro desse tempo, é o tempo profético. O tempo profético. E quando o homem ele entra neste tempo profético, tá? Ele consegue enxergar, ele consegue se desviar dos obstáculos, daquilo que desagrada a Deus. Dentro desse tempo. Por isso que a expressão é essa. Dê-lhe tempo. Este tempo, que tempo é este? É um tempo profético. Não estou falando de um tempo Cronológico. Não Não é? é cronológico. Exatamente. Né? Eu estou falando de um tempo que foi dado este tempo a nós por Deus. E quando o homem entra nesse tempo, ele se arrepende. Arrepende-te. Arrepende-te. Dentro desse tempo, clama a mim, peça perdão, aceita este plano de salvação. Por quê? Deus dá esse conselho ao homem. O conselho para aquele que nos ouve, aqueles que nos assistem nessa hora. É este tempo. É neste tempo, porque o conselho é do nosso Deus, que o homem ele se arrependa, que ele abra o seu coração e o aceita como Deus na sua vida. Tá? Então é interessante essa expressão, né? E Eliezer, é interessante que é um conselho. É um conselho. Não é a Não, força, não, você não. precisa. Não, é um conselho. Pode, se arrepende. Aqui arrepende. É Né? isso mesmo. Isso vai direto, atinge o âmago, atinge a alma da pessoa. Eu preciso disso. Eu preciso. A gente poderia até falar, mas não é o caso, porque não temos tempo para isso. Mas é das nossas experiências, da nossa conversão. Sim, com Como é que certeza. aconteceu isso? Eu não tenho mais desejo de pecar. Eu não tenho mais, porque o conselho maravilhoso de Deus Isso. chegou ao nosso O coração. velho homem morreu, né? Tudo aquilo que passou. Não tenho Você não vontade. tem Os mais nem- vícios acabaram, não Acabou tem mais tudo. nada. Graças a Deus encontrei Jesus como meu Salvador. Amém. Vamos então à pergunta número 4. Lendo Apocalipse capítulo 2, verso 2, identifique qual tipo de oposição que se evidenciou em Efésios. Mas agora vamos voltar lá em Efésios. Qual o recurso dado para combater essa oposição? Giovanni Maia, um jovem lá de São Gonçalo, vai nos responder, depois nós voltamos para você de novo, tá, Elisa? Amém? Vamos assistir então o vídeo. Nós vemos que a principal oposição que a igreja de Éfeso enfrentou foram os ataques à doutrina, a oposição ali à palavra do Senhor. Mas nós vemos que o Senhor concedeu um recurso ali aos seus servos para que eles pudessem enfrentar essa oposição. E o recurso que o Senhor concedeu foi a palavra revelada, ali transmitida através das mensagens dos apóstolos. Porque nós vemos que só através da ação do Espírito Santo é que os servos ali puderam identificar aquilo que provém de fato do Senhor. E ali a doutrina verdadeira fosse estabelecida. Como está escrito em Efésios, no capítulo 4, versículo 14 e 15. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus. Vamos lá, pastor Zé. Qual foi a oposição? Oposição, ataque. Lembra que é a igreja de Éfeso, tá? Foi a primeira igreja. Isso. Amém. Isso. O ataque à doutrina, né? A palavra dos apóstolos, né? E a forma de combater foi a palavra revelada, né? A palavra viva, né? A palavra viva. Então, é a palavra revelada que desmantelou tudo aquilo que era artimanha deles, né? E a própria palavra, ela nos afirma em Hebreus capítulo 4, né? E expressando dizer o seguinte: graças te dou, ó Pai, que ocultaste as coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Então, a palavra de Deus, ela vem de uma forma eficaz, né? E é ela que define e que separa aquilo que é o profano e não permite que nada venha comprometer ou corromper, vamos colocar assim, né? Aquilo que é a vontade de Deus, né? Aí foi uma coisa muito interessante. A palavra, ela define.
e ela protege aquilo que é do seu interesse quando ela está viva. Tá? O Espírito Santo faz isso. Isso. A palavra revelada protege aquilo que é de seu interesse. E o interesse o que é? É que a doutrina estabelecida pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, ela permaneça na vida do homem. Essa foi a grande intenção do adversário. Vamos acabar com a doutrina. Exatamente. E se nós vemos as outras cartas, né, Isso. Michel, nós vamos ver a matança, nós vamos ver o casamento pervertido, nós vamos ver tanta coisa que... Um menino uma vez aqui no nosso programa, nós estávamos falando sobre Pérgamo, né? E ele falou o seguinte: pastor, existe uma premissa no mundo, quem não pode com ele se junte-se a ele. E é uma realidade, né? O adversário Infelizmente, né? ele veio fazendo etapa por etapa, igreja por igreja, tentando anular a voz do Senhor. Verdade. E é interessante, Ismael, muitos servos de Deus, eles precisam amadurecer, né? Sim. Porque nós não estamos lidando, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? Nossa luta é contra as potestades do mal. Né? Então, assim, é uma luta séria, né? Então, assim, a palavra nos orienta, né, a não sermos meninos. Uhum. Então, temos que ter, o servo, ele precisa ter essa visão, com quem ele está combatendo. Então, você vê, assim, a ação do adversário que não para, né? Primeiro ele tenta contra a doutrina, foi o caso da pergunta. Sim. Né? Não conseguiu parar a obra, não conseguiu exterminar com a doutrina que havia sido estabelecida pelo próprio Senhor Jesus, né? na primeira igreja, né? Nos primeiros apóstolos. Depois ele passa, vamos juntar então aqui. Não consegui combater, vamos juntar. Vou matar, né? O próximo passo foi matar. Matou muitos mártires, mas não acabou com a obra. Muito pelo contrário. Até foi um período de maior crescimento. crescimento. Depois, essa ação não deu certo, então agora vamos nos juntar. Então, assim, a gente vê aí a astúcia, né? A ação do adversário, que nós, como servos do Senhor, precisamos amadurecer nisso. Sabemos que nós estamos lidando contra as hostes espirituais da maldade. E uma coisa que eu acho muito interessante é que sempre houve oposição, né? Nunca vai deixar nos dias de Neemias, nos dias de Davi, lá com Adonias, aquela turma toda lá, mas ninguém conseguiu parar a obra, a doutrina, aquilo que o Senhor quer fazer. Porque a Bíblia é muito clara, assim, operando Deus, quem impedirá? Então eu costumo dizer, só para finalizar aqui, que nem mesmo Faraó, com toda a sua força, com todo o seu exército, com toda a sua capacidade, não conseguiu parar a obra do Senhor, aquilo que Deus queria fazer. Deus queria fazer o quê? Estabelecer a doutrina da época, né? Estabelecer o culto, estabelecer as leis, através de Moisés, ali na saída do Egito. Então, ninguém vai parar a obra de Deus, mas o adversário está aí. Então, parar o projeto, parar esta locomotiva, ele não vai parar. Porém, a crente, ele para. Entendeu? Então, para quem nos ouve, né, aqui podemos dizer que você esteja atento, né, porque nós estamos lidando com hostes espirituais da maldade. E o adversário tem feito muitos parar. E o desejo do Senhor é que essa dificuldade não chegue em seu coração. Né? Então, a oposição à doutrina foi ali. Né? Mas o escape estava na espada aguda, os dois fios. É a palavra revelada. Então, estamos vivendo essa obra, essa palavra, nós vamos conseguir. É isso. Sobre a oposição, é interessante que nós estamos vivendo, e alguns estão chegando nesse momento, está provavelmente achando, não, mas levanta muitas oposições. Fica tranquilo. O pastor Braz citou, Eliezer falou. Nós sempre tivemos oposições, Mael. Sempre tivemos nossos opositores. São os inimigos de Deus. Mas a igreja não foi a arena que segurou aí. Não, muito pelo contrário. Não foram as mentiras. Né? Hoje nós temos uma experiência maravilhosa. Clamor pelo sangue de Jesus. Doutrina, está na palavra.
você vai buscar, batismo com o Espírito Santo, tá? A palavra, consulta a palavra, está dentro de tudo, né? Tudo isso. Interessante, eu lembro do meu principiante, estava fazendo em Domingo Martins, anos atrás, e essa aula me marcou muito, que o nome de Jesus, um dos nomes, né, do Senhor Jesus na eternidade, é palavra de Deus. Estava vestido com uma veste salpicada de sangue, cujo nome se chama Palavra de Deus. Aquilo, eu falei, pela palavra, céus e terras onde passar, mas a minha palavra, diz o Senhor, não vai passar. Uma palavra... E interessante, não cortando um pouquinho. Não, lógico. O pastor Blas, ele falou sobre Moisés, faraó, né? Tentou de todas as maneiras. Mas todas as pessoas que se levantam contra a palavra revelada há um sofrimento. É verdade. Como o faraó sofreu com a morte do seu primogênito. É verdade. Nós temos visto isso hoje, né, Ismael? Muitas pessoas sofrendo aí porque se levantaram. E se levantam, mas não se recuperam. Não há um arrependimento dado por Esmirna. Se arrepende. Deu tempo, né? Tem jeito ainda? Tem, só se arrepender. É verdade. Está indo contra a doutrina, né, pastor José? Se arrepende. Se arrepende e volta. Quantos estão voltando? Eu sempre falo uma coisa sobre arrependimento. Nós sempre lembramos o seguinte: o arrependimento tem que ser maior do que o pecado. Com certeza. Quando conseguir isso, se o nosso arrependimento for maior do que o pecado, graças a Deus. Tinha um pastor nosso aqui do Rio de Janeiro, o pastor Celestino, ele falava o seguinte: o nosso arrependimento tem que ser 3 vezes mais do que o pecado. Pronto. Acabou. Não é? Coisa de Celestino. Coisa de evangelista. Evangelista. Maravilha. Vamos então aqui, está perguntando. Quer falar alguma coisa, pastor José? Não, eu creio que se resume tudo isso, né? Porque a palavra revelada, a palavra viva, ela gera no coração do homem paz, né? E gera vida. Por quê? O Espírito Santo, aquele que está no Espírito, e quando ele abre e enxerga a palavra pelo Espírito, ele não vê uma letra, ele não se baseia em uma história e nem tampouco pega a palavra para fragmentá-la, mas ele pega e ela pega num todo. A palavra de Deus gera isso, ela alimenta a alma, tá? Somente a palavra revelada, viva, alimenta a alma. E ela é capaz de gerar no homem esta proteção contra as oposições. Porque a sua vida está baseada na palavra viva. Na palavra revelada. Bem, pergunta número 5 nos diz o seguinte: lendo Apocalipse capítulo 2, verso 9 e 10, identifica as oposições internas e externas que evidenciaram em Esmirna. Lembrando que a oposição interna dentro da própria igreja e a externa vindo de fora. Nós temos o Patrick Teixeira, da Bahia, que ele vai nos falar sobre isso. As oposições que se evidenciaram contra a igreja de Esmirna foram motivadas pela religião e tiveram origens interna e externa. As oposições internas, conforme capítulo 2, verso 9 de Apocalipse, foram evidenciadas através das ações dos crentes judaizantes. Já as oposições externas sobrevieram contra Esmirna, estrategicamente motivadas pelas astutas perseguições do Império Romano, conforme Apocalipse capítulo 2, verso 10. A todos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Braz, vamos lá? Então, primeiro, a oposição interna à igreja de Esmirna e a oposição externa. Temos que evidenciar isso muito bem claro. Né? Sim. Pode falar? Sim. É interessante, Ismael, que são duas lutas, né? Duas grandes tanto lutas. Tanto interna quanto externa, né? A interna, né? Gerada ali por aqueles que se diziam judeus, que não eram, né? A blasfêmia, né? Deles ali, gerando ali a luta, a perseguição, a rejeição, né? A doutrina, o mal-estar de ter que conviver com aquilo tudo ali. E a perseguição externa, que a gente costuma dizer que é a pior, que custou a própria vida, né? Isso. Contra Roma, contra os imperadores da época, se daqui até uma perseguição de
10 dias, né? Falando de 10 10 imperadores romanos sequentes, né? Vamos dizer assim. Então foi uma luta de quase 300 anos, né? Na vida da igreja ali. E é interessante que mesmo com toda a luta, com toda a perseguição, a igreja ela venceu, né? Ela venceu dando as suas próprias vidas, né? Os mártires da época, né? E através do testemunho, né? Daquele povo ali, muitos vieram conhecer, né? A esta salvação, a esse Deus maravilhoso, né? Então é interessante as duas perseguições. Pastor Michel? É interessante quando fala dessa perseguição interna, levando para o nosso momento, nós podemos perceber em nossas igrejas. Era isso que eu ia te perguntar. Pessoas, não, são servos de Deus. Tem aquele trejeito do servo, aquela fala mansa, mas são pedras de tropeço. Mas não são, né? Oi? Mas não são. Mas não são. Não são os servos. Então, não são servos. Se diz judaizar, não, eu sou judeu, estou aqui, eu sou daqui, mas as pessoas estão lá dentro, tem uma mensagem, a pessoa exerce uma crítica, entrega um dom, ele duvida, e ele vai servindo de pedra de tropeço para os outros. E principalmente agora, no momento que nós estamos recebendo pessoas novas, pessoas que estão chegando agora de um trabalho maravilhoso de trombetas e festas, estamos recebendo, aí chega aquela... Mas o pastor, graças a Deus, o pastor nessa hora está atento, né, pastor Eliezer? Nós estamos olhando, batizando, estamos envolvendo os rebanhos. E essa perseguição externa do Império Romano, uma coisa que Deus ele quis muito, eu quero que tu seja fiel até a morte. Seja fiel. Aconteça o que acontecer. Foram 10 anos de perseguições, Império Romano, Império fortemente, um império militar, né? Uma força militar descomunal, mas a tua fidelidade que vai determinar a tua vitória. E a externa eu acho que é pior do que a interna, ou é o inverso, né? Eu acho que hoje, no momento que nós estamos vivendo, a interna ainda está pior, porque são pessoas que estão... Nós estamos recebendo, o pastor Eliezer falou na igreja, você também falou sobre as igrejas que estão querendo trombetas e festas, né? Verdade. Aí vem aquele grupo por nosso lado, querendo ver aquilo que o Senhor revelou. Operação. Aí o interno não é nada disso. É verdade. Muito rejeitando. A externa, nós já tiveram junto conosco. Mesmo. E saíram e agora estão simplesmente lutando contra a gente. Negar a fé. Negar a fé. Pior do que o infiel. A externa entendo também que ela nunca foi do corpo. Porque é algo que não está no corpo. Então a batalha é externa, porque está fora. Tá? Você se depara com aquilo que é o externo. Não há corpo, não há sangue, não há governo, não há vida, porque está fora do corpo, porque não há um sangue que circula nele, porque está fora. Então é externo. Há uma batalha assim. E a intenção daquilo que está externo é tentar matar, tirar de nós a fé, tá? E é uma batalha. Mas a igreja fiel, ela é preservada. Tanto com aquilo que está externo, como com aquilo que está interno. Porque a palavra de Deus afirma isso. Porque o ímpio não permanecerá na congregação dos santos, do justo. Né? Então, há uma proteção. Porque o Espírito Santo tem esse papel. Ele preserva, conserva, alimenta, né? E é o Espírito Santo que nos conduz. Então, a luta interna e a luta externa, que a igreja fiel, ela está se deparando com tudo isso. Tá? Você que nos ouve, né? Você que é um serva com suas batalhas, nós nos deparamos com isso. Você que ainda não teve uma experiência com o Senhor, não fique de fora, não. Não fique de uma forma externa, não. Vem para dentro, participe de um corpo, porque é uma proteção. E nessa proteção,
você se sente e se sentirá garantida e garantido sim. Tanto com as batalhas internas quanto aquilo que está externo. Deus preservará em nós esta fé e nos conduzirá para a eternidade para estar junto a Ele. Interessante, não sei se vocês vão concordar comigo, mas a interna e a externa elas se juntam. A interna fala assim, para que clamou pelo sangue de Jesus? A externa fala a mesma coisa. Não é? Para que batiam com o Espírito Santo? Para que dons? É o desprezo doutrinário. É o desprezo doutrinário. Então a interna luta contra quem está dentro e a externa luta com quem está vindo. E a saída, não é? E a saída, Ismael, a saída está aqui, né? No verso seguinte, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por isso que o Espírito aqui é o Espírito da sabedoria, não é isso? Isso. Eu costumo dizer que a sabedoria, ela está muito ligada à decisão. Com certeza. Então, quando a pessoa toma uma decisão que vai gerar prejuízos para ela não tomou uma decisão sábia, né? Não tomou uma decisão sábia, uma decisão inteligente. Como é que a pessoa vendeu esse imóvel que valia R$1 milhão por R$100 mil? As pessoas até usam a expressão, né? Que isso foi uma burrice, vamos dizer assim, né? Então, assim, usam essa expressão muitas vezes, né? Porque a decisão não foi sábia. Então, o Espírito aqui, que é o Espírito de sabedoria, que é o suporte total do Espírito Santo na hora de decidir. E a decisão está aqui, né? Ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte, porque a primeira morte é certa. Tanto para eles naquela época, que era uma morte precipitada, quanto para nós hoje, que todos nós vamos passar. Com certeza. Todos nós vamos passar. Então, assim, não sofrerá o dano da segunda morte, né? Que é a morte eterna. É verdade. Mais alguma coisa? Fala, Michel. Não, já falamos. Já falou muito? Já estamos encerrando já? Tá, falta pouco. Vamos lá. Graças a Deus. Sexta pergunta ali do Apocalipse, capítulo 2, verso 13. Identifique a oposição externa que evidenciou em Pérgamo. Deixamos Éfeso, Esmirna, estamos agora entrando em Pérgamo. O Peter Luke, lá de Santa Catarina, vai nos responder. A resposta é o trono de Satanás. Como que diz no Apocalipse, capítulo 2, verso 13, eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Amém? A paz seja Jesus a todos os irmãos. Olá, pastor Braz. Identificou a oposição externa na igreja de Pérgamo? Então, Ismael, é interessante, né? Essa aí foi uma ação do adversário, vamos dizer assim, né? Uma estratégia muito forte para combater a fé, né? Não pôde combater a doutrina, tirou-se a vida e não resolveu o problema, né? A massa para desvirtuar a verdade da doutrina, né? Agora é o casamento, né? É o casamento pervertido. É a união da igreja com o Estado. Foi uma jogada, vamos dizer assim, né? Uma estratégia. O adversário usou várias estratégias. Exato. Como é hoje, né? Continua hoje, né? Exatamente. E hoje, podemos até dizer que hoje a ação, ele pegou toda a forma de trabalhar, quando a igreja está usando todas as formas, porque a hora é chegada, né? Todas as formas e toda a fúria. Exato. Toda a fúria contra o evangelho. Exatamente. Então a vigilância hoje tem que ser, vamos dizer, total. Total e dobrada, né? Exato. Então, assim, foi realmente uma ação violenta contra a fé, a união da igreja contra o Estado. A união da igreja e o Estado. Né? Então agora é todo mundo igual, né? Todo mundo é cristão. Todo mundo é cristão, né? Então, assim, a introdução, né, das doutrinas, combatendo aquilo que é a verdade, que é a palavra, né? E a igreja realmente aí ela foi levada, vamos dizer assim, a se distanciar totalmente, vamos dizer assim, daquilo que é a verdade, né? Que é a palavra. Pastor Michel? Quantos entraram, né, Brás? Quantos entraram? O paganismo foi entrando dentro da igreja. Exato. Começando os pagãos,
começa ali a figura da serpente. E, ó, esse onde habita. Onde habita é o quê? O trono de Satanás. O governo humano. E as pessoas, como ter resistência a isso? Porque você falou uma coisa muito interessante, trazendo para o momento atual, é o momento da saída da igreja, a igreja está saindo, os ataques estão aumentando, mas a igreja está preparada. É verdade. Ela foi preparada para essa hora. Para isso. Exatamente. Vamos falar, a musculatura espiritual. Se fortaleceu. Exatamente. E nós somos fortalecidos aqui nas provas. Nas grandes provas, grandes vitórias. Eu queria fazer essa colocação. Agora é interessante você ver que a grande artimanha, né? E a malícia de apresentar algo, né? Nós podemos estar juntos, podemos cultuar juntos, podemos falar do mesmo Deus juntos, mas você vê a artimanha para anular aquilo que a igreja ela levava consigo, né? Aquilo que é essência, né? Que é essência, isso mesmo, que é essência. Tá? E você vê que isso vem repercutindo até nos nossos dias, vê que a intenção da oposição do adversário, né? De mudar, tentar mudar a mente do homem para que ele acredite que tudo é igual. Tudo é igual. Nós somos iguais, nós também fazemos a mesma coisa. Olha, o evangelho pode ser dessa forma, e está tudo certo. E tentando envolver o povo, né? Para mudar o povo, mudar o rumo que o Espírito Santo destinou para nós. Né? Então, há um cuidado muito especial. Por isso que a palavra de Deus diz, andai no Espírito, né? Vigiai, né? Orai. Então, essa é a atenção e o conselho que o Espírito Santo dá a nós. Dá a você que nos ouve hoje, né? Que nos vê, até a você que ainda não teve uma experiência com Deus, mas que o Senhor quer lhe conceder também, né? Esse Espírito Santo, ele está sempre nos aconselhando, né? E abrindo os nossos olhos para ver, para discernir aquilo que pode desagradar a Deus ou nos afastar do projeto, né? Então, é um momento muito especial, como o companheiro falou, a igreja vai ser arrebatada, nós vamos subir para a eternidade. Então, essa é a nossa luta. E lutar para que jamais sejamos enganados. Mas como nós não vamos ser enganados? Se tivermos o Espírito e você discernir aquilo que é a vontade de Deus. Interessante. Pode falar. Só rapidamente aqui, Ismael. No casamento, nas bodas de Caná de Galileia, a bênção ali foi a água feita vinho, transformada em vinho. Milagre. O milagre. Né? Sim. Ali foi a abertura, né, da festa da igreja. Né? Foi o início da festa da igreja. Só há festa quando há alegria do Espírito, que é o vinho. Né? Quando o mestre Sala prova do vinho, eu vou pegando aqui um gancho do que o Eliezer falou. Quando o mestre Sala prova o vinho, diz assim, qualquer um dá o melhor vinho, né? E depois que as pessoas já estão um pouco já embriagadas, dá um vinho inferior e vai tudo certo. Mas assim, mas tu preservaste até agora o melhor vinho. Então hoje, né, ainda hoje, né, não existe união mais para fazer. Né? A união já foi feita. Cristo e a sua igreja. E essa união está selada com o Espírito Santo de Deus. Né? E uma coisa que eu ia falar é o seguinte, foi um período em que a igreja se desvirtuou. Então, vamos lá. Apareceram outras maneiras, né? Sim. Pecou, para que eu vou me arrepender? Eu vou lá, levo um dinheirinho, né? Pago a indulgência. Aconteceu isso, eu faço isso. Começa a se afastar da real matriz que foi a morte de Jesus.
Para que eu vou fazer isso? Aí entrou o governo humano. O governo humano, mas não é por Entrou isso. o governo humano. O governo humano é justamente para levar a pessoa. Pra levar a pessoa. E não é aquilo que o Senhor está querendo conosco. Em vez de eles se afastarem do pecado e se aproximarem do pecado. E a palavra do Senhor hoje qual é? Se afasta do pecado. Né? É o arrebatamento, é aquilo que nós estamos estudando todos os dias. Esse preparo para o arrebatamento na Ibeli tem sido uma coisa maravilhosa. Né? Porque tem nos alertado a muita coisa. Esse casamento realmente foi um golpe. Não, eu acho que quase foi um golpe perfeito. É verdade, verdade. Não é? Mas a igreja venceu. A igreja venceu. Tanto venceu que houve lá a reforma religiosa e aí a reforma protestante acabou com tudo. Amém? Podemos seguir? Amém. Vamos lá. Deseja falar alguma coisa mais? Não? Lendo Apocalipse capítulo 2, versos 14 e 15, identifica as oposições internas que evidenciaram em Pérgamo. Agora, deixa de ser externa, mas para ser interna. Qual foi o recurso dado pelo Senhor para combater essa oposição? Depois nós vamos ver com você, tá, Michel? Tá bom. Amém? Amém. Gabriel Henrique de Santos vai falar conosco. Podemos identificar a oposição em face à igreja de Pérgamo através da tentativa de introdução da doutrina de Balaão e da doutrina dos nicolaítas no interior da igreja. A doutrina de Balaão é uma doutrina que tentou introduzir a idolatria e a prostituição no seio da igreja, enquanto que a doutrina dos nicolaítas pregava a substituição de valores espirituais por valores materiais. E podemos observar o recurso que é enviado pelo Senhor para combater essa oposição lá no verso 12, que diz assim: Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Aqui, meus amados, nós podemos ver uma operação do espírito de inteligência ou discernimento. Através da operação desse espírito, usando-se da espada aguda de 2 fios, que é a palavra revelada do Senhor, há uma diferenciação daquilo que é material, daquilo que é espiritual. Há uma diferenciação daquilo que provém do Espírito Santo, aquilo que provém do homem. Há uma diferenciação daquilo que é eterno, daquilo que não é eterno. A palavra do Senhor, ela faz essa diferenciação daquilo que é do Senhor e daquilo que não é. A todos, a paz do Senhor. Pastor Braz, as oposições internas, ou você ou o pastor Michel, qual dos dois? Pastor Braz, nosso querido Braz. É interessante, né? Vamos lá. A gente vê que sempre houve e sempre vai haver oposição, né? Como você falou ainda agora, né? As internas e as externas. Né? A doutrina, né? Ela vai ser sempre perseguida. Né? Balaão, né? Ele queria amaldiçoar aquilo que Deus estava abençoando. Isso. Queria amaldiçoar aquilo que Deus estava abençoando. Viu que não tinha jeito? O adversário pega, vamos nos recompor e vamos ao novo ataque, que era a prostituição, idolatria, né, no meio do povo. Então a ação é sempre para combater a doutrina. Combateu a doutrina, você para a obra, você interrompe o projeto, que é aquilo que Deus tem de melhor para a nossa vida, que é o seu projeto de salvação. E quando o adversário ele não consegue de uma forma, ele vai tentar de outra. Né? A doutrina dos nicolaítas era simplesmente a introdução daquilo que é o material, né? Desvirtuar, né, o espiritual. O material é mais importante. Então, a gente vê que como ele citou, né, que a preservação do Senhor está sempre na espada de dois fios, né, que é a palavra revelada, a palavra do Espírito. E o que eu poderia, assim, acrescentar um pouco aquilo que ele falou é que hoje, né, para nós, o pecado, a Bíblia é muito clara, bate as portas aí. Né? A idolatria, que é
a minha vontade. Muitas pessoas pensam que idolatria é só estar ligado à imagem, adoração à imagem, essas coisas. A idolatria é você, quando você deixa aquilo que é a vontade do Senhor e você coloca aquilo que é a sua vontade Sua vontade prevalece. Exato, entendeu? Então, a bênção é você, a palavra revelada, o discernimento, é você discernir aquilo que é a vontade do Senhor. Só para concluir, né, na pessoa do Senhor Jesus, Pedro, quando se opôs ali, né, à obra, não, Senhor, de maneira nenhuma o Senhor vai ser entregue aos pecadores, de maneira nenhuma vão te crucificar. Pedro, com muita boa intenção, mas estava sendo usado pelo adversário. Jesus teve o discernimento, entendeu quem estava falando ali não era Pedro, né, era o adversário. Então, hoje, essa ação do inimigo, ela está no meio da igreja, está para que você deixe aquilo que é o profético, deixe aquilo que é a vontade do Senhor. Então, o livramento para a sua vida está no discernimento, você discernir. Alguém está falando, um exemplo aqui muito comum para nós, né? Alguém está falando com alguma doutrina da obra, alguém está se levantando com doutrina, alguém está se levantando com outro satélite. O que prevalece para você? Ouça a voz do Espírito Santo, tenha discernimento, né, para que você seja preservado, né, na bênção do Senhor. Pastor Michel, pastor Elisé? Eu, dentro do que está sendo falado, doutrina é ensino. Doutrina é ensino. Os nicolaítas, eles substituíram, né, o reino por essa vida, né? Pelo materialismo. E o que nós estamos vendo, Ismael? O materialismo, ele quer entrar dentro da igreja. Da obra ele não entra. Mas da igreja aí começa a substituir. Por isso que é um Espírito de Deus de inteligência para entender. Isso não é de Deus. O material é de Deus. Aprendemos anos a fio que o espiritual governa o material. Temos nossas necessidades humanas, o senhor sabe disso. Mas nós temos um Deus provedor. As coisas foram entrando e nós temos que ter um cuidado, meus queridos, nesse último momento, que a igreja já está preparada, ela não está se preparando, a igreja já está preparada para o arrebatamento, porque será num abrir e piscar de olho. Nós teremos, os mortos ressuscitarão primeiro, nós teremos os nossos corpos transformados e estaremos com Jesus para sempre. Então, temos que ter esse cuidado, vou focar muito nesse materialismo, porque é muito perigoso. É muito perigoso. E isso, houve uma ação, mas aquele que discerniu a espada aguda, né, dois fios. Né? Uma palavra interessante é lembrar que sempre a revelação vai nos separar da razão. E nós temos que ter a sensibilidade, o momento da sensibilidade, de entender. Não, essa é a voz de Deus para a minha vida. Discernimento. Né? Porque nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo. Entendeu? É isso mesmo. Eu estou focado muito nesse mundo daqui, eu estou esquecendo que há uma eternidade. A eternidade, a cada culto, meus queridos, a cada culto nós se aproximamos da eternidade. A cada culto Deus tem falado. Com certeza. É interessante que a palavra dos filhos, né, dos Gúlios, ela define, né? Balaão, ele foi contratado, né? Por Moabe, né? É pelo rei? Balaque. Né? Balaque, perdão. Então ele foi contratado. E o que acontece ali? Balaão, ele teve o seu valor. E quando ele acha que ele tem um preço, né? E ele anula o valor que é o Senhor, que é o mais precioso da nossa vida, ele anula isso, ele é contratado, ele carrega consigo o seu valor, porque ele tem uma palavra, ele tem a sua ação, então ele anula aquilo que o Espírito Santo quer. Então a intenção, eu vou amaldiçoar Israel, tá? Amaldiçoar porque
eu tenho a minha concepção, a minha ideia, a minha direção, e fui contratado para isso porque eu sou o destaque. Então ele tenta assim fazer, ele acha que ele tem a direção de tudo, mas a direção dessa obra é do Espírito Santo, e nós sabemos disso. E os Nicolaitas, você vê ali também, igual o companheiro falou, a mudança de valores, né? Mudança de valores. Uma fé que não transcende, uma fé que ela depende do esforço humano, uma fé para essa terra, uma fé para aquilo que é o material, uma fé naquilo que é uma fé materialista. Então, os Nicolaitas tentam fazer e fazem isso. Tá? Mas a espada, que é a palavra de Deus, a palavra revelada, ela separa do nosso meio tudo isso. Nós não precisamos de nenhum defensor nessa terra, e nem tampouco se esforçar para algo, porque a ação do Espírito Santo, com base na tua palavra, tira do nosso meio isso, e o que prevalece em nós e nessa obra é o Espírito Santo como sendo aquele que dirige todas as coisas. Então, a definição e a nossa proteção daquilo que é o projeto de Deus é com base na palavra de Deus. Interessante essa... Interessante, Eliezer. Nós não estamos aqui pregando contra a necessidade material. Sim. Todos nós temos uma necessidade material, como temos N outras necessidades. A questão aqui não é isso, né? A doutrina aqui dos Nicolaitas não é que nós somos contra a pessoa ser próspera ou nada disso. Mas nós queremos dizer que em todo ser humano existe uma escala de valores, onde o primeiro lugar está algo e no último lugar está algo. No primeiro lugar está a casa, o carro, os filhos, cada um vai arrumar a sua escala de valores. Sendo que Deus, ele não abre mão do primeiro lugar. O primeiro lugar na escala de valores de um ser humano, Deus não abre mão do primeiro lugar. Buscai em primeiro lugar, né, o reino e a sua justiça. Né? As demais coisas serão acrescentadas. Então, nós não estamos pregando aqui contra o material. Nós estamos dizendo para você que o importante para a sua vida é que Deus esteja em primeiro lugar. A primícia do Senhor. A primícia. E a doutrina dos Nicolaitas colocaram o material acima do espiritual. Amém. Nós estamos entrando agora no final do nosso programa. Nós vamos entrar agora na parte que toda a igreja gosta, né? Que são as crianças cantando. Eu sempre lembro, Eliezer, Michel, Braz, que todas as vezes que as crianças cantam nas suas igrejas, Deus opera. Todas as vezes que a criança levanta para pedir ao Senhor, glorificar, o Senhor está operando. Amém? Vamos participar com elas no hino, depois voltamos. Quero ser fiel a ti, Jesus, fazer sempre a tua vontade, guardar a tua palavra, que é luz e vida para o meu caminho. Ser fiel até o fim. Ser fiel
Em glória a Deus, né? Amém. As Amém. crianças Maravilha, né? cantam, o Senhor opera. Maravilha. Pastor Eliezer, só tem alguma coisa para falar sobre as crianças? Olha, eu sempre sou até vítima de falar sobre isso, né? Mas é algo maravilhoso, né? Porque as nossas crianças, nós aprendemos isso, né? Que elas não são a igreja do amanhã, mas a igreja de hoje, né? E nós pastores que aqui estamos, né? Nós valorizamos muito isso, as nossas crianças, até as necessidades que elas têm. Elas querem conversar com o pastor muitas das vezes, né? E levanta a mão para orar, pedir oração pelo pai, pela mãe. É algo maravilhoso. Nós estávamos num culto interessante, companheiros. O Senhor nos dava uma revelação para visitar uma criança da minha igreja. O nome dela é Maria Alice. E nós chamamos o diácono, né, professora, e falou assim, nós vamos lá. E quando chegou lá, ela estava ansiosa, esperando. Quando viu o barulho do portão, é minha visita, é minha visita. E quando chegamos lá, entramos na casa, eu falei assim, olha, papai, mamãe, perdão, estava a mãe e a avó dela, e nós falamos o seguinte, olha, nossa visita aqui é para a Maria Alice. E aí cantamos com ela, falamos um pouquinho, abraçamos, foi algo maravilhoso que marcou a minha vida. Tempo do ministério que nós estamos, mas aquela visita, aquela noite marcou a minha vida. Uma criança. E às vezes nós não damos a importância devida, né? Eu acho que uma visita dessa a uma criança vale muito mais, né? E elas têm um lugar especial que é na frente, Isso. já aprendendo ali a reverência que está no culto, e elas glorificando. São parte integrante. Eu acho que assim, todas as pessoas que vão visitar as nossas igrejas ficam admiradas com o posicionamento das nossas crianças, né? Isso. Com o envolvimento delas com o culto, com o envolvimento delas com a glorificação, extraordinário. Bem, agora tem a pergunta das crianças. Eu vou me privar de fazer a pergunta porque as mães fazem. Tem a bebezinha Raquel Andrade, tem o Miguel Santos, de Cabo Santo Agostinho, lá em cima em Pernambuco. Nós vamos assistir o vídeo, não vamos comentar, tá bom? Ótimo. Vamos passar. A paz do Senhor Jesus. A pergunta é, ao ler Apocalipse, capítulo 2, verso 19, identifique como os fiéis na igreja de Tiatira trabalharam para o Senhor. Como que eles trabalharam? Com amor, fé, paciência, a paz do Senhor. Os fiéis na igreja em Tiatira trabalharam para o Senhor com boas obras, amor, fé, serviços e perseverança. Apocalipse capítulo 2, versículo 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança, e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Bem, Raquel, Miguel, voltem a gravar, né? Voltem a gravar. É menininha linda, né? Bebezinho. Bebezinho. Lindo. Vamos então à pergunta da acessibilidade. Nós temos aí o Cláudio Gabriel, que é daqui do Rio de Janeiro, é um trabalhador voluntário do Maranhão do Rio. Ele faz questão de trabalhar, faz questão de estar conosco. Nós vamos assistir a resposta dele e vamos voltar para o encerramento. Ao ler Apocalipse capítulo 2, verso 19, que fez o Senhor ficar mais feliz na igreja em Tiatira? Os últimos trabalhos ou os primeiros? O Senhor ficou mais feliz com os últimos trabalhos do que com os primeiros. Apocalipse 2, verso 19 diz assim: reconheça as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas palavras são mais do que as primeiras. A paz do Senhor Jesus. Amém, Gabriel. Volta a gravar. Não é isso, Michel? Isso. Estaremos juntos agora. Gabriel foi minha ovelha. Deus abençoe. Em Las Teles? Foi ali da Rocha. Bem. Um abraço. Bem, os avisos estão os seguintes. Nós precisamos gravar os nossos vídeos. Leve a sua igreja, Eliezer, a que as pessoas gravem as suas participações, porque para a gente é importante. É uma postura do Rio de Janeiro. Braz, por favor.
Amém. Né? E também grava a sua resposta. Né? No céu não adianta nem falar que a sua ovelha já respondeu. A Liliane. Eu queria deixar um registro. Claro. A primeira bênção da comunhão está com nossos amigos, irmãos, pastores, e a importância desse programa. Os irmãos, esse programa é fruto da nossa oração. Da nossa oração, com certeza. Em Rio de Janeiro, graças a Deus, foram aproximadamente 48 programas gerados esse ano. Em 2024, sim, 48. Uma aproximação média de mais de 30 mil visualização. Olha que alcance. Então, o Senhor está no nosso meio, o Senhor está o Senhor está abençoando, o povo está correspondendo. Glória a Deus. Existe a premissa do pastor Luiz Eugênio, que é curtir, comentar e compartilhar. É a premissa dele e dá certo. Curta, comente e compartilhe. Daqui um pouco, nas nossas igrejas, vamos ter o nosso culto às 19 horas. Amém. Às 20 horas, leve as suas igrejas a compartilhar o link para o programa às 20 horas. Amém? Irmãos, eu queria desejar a todos um feliz ano novo, que o Senhor nos abençoe cada vez mais, que ano que vem, Michel, não seja 50 mil, mas sejam 100 mil. Amém. Né? Os outros 48 programas serão. Pastor Eliezer, a palavra é sua para desejar ao nosso povo. Eu quero desejar também a todos um feliz ano novo, que o Senhor possa conservar a bênção no coração de todos, e que possamos adquirir experiências profundas com o Senhor. Esse é o desejo dele. Tá? Um abraço no coração de todos vocês e um feliz ano novo. Pastor Braz. Feliz ano novo, né? A todos os irmãos que estão assistindo, a você também, que ainda não teve uma experiência com o Senhor. O tempo está breve, né? Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Eu desejo para você um feliz ano novo na presença de Deus. Amém. Toda a igreja, desejo tudo de bom. Pastor Michel. Obviamente, feliz ano novo, que nesse ano vindouro, esta doutrina que nós estamos reunidos falando dela possa crescer. Tenhamos, neste ano 2025, um amor mais profundo com a palavra de Deus. Jesus Cristo revelado, isso é maravilhoso. Amém. Porque tendo esse entendimento, nós não seremos enganados. E a eternidade nos espera. Um abraço a todos. Amém. Bem, lembrando que o nosso lema de 2025 já foi passado. Maravilha. Fugir, salvai a vossa vida e sereis como a tamareira no deserto. Jeremias 48, 6. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu só queria quebrar um pouco o protocolo aqui. Eu queria chamar o profeta, que é o nosso cinegrafista, né? Nós não podemos ficar sem isso. Né? O homem que fica atrás das câmeras. Esse aqui é o nosso amigo José Francisco Ezequiel Profeta. Profeta mesmo. Se aparecer outro é fake. Irmão, a paz do Senhor. Até o próximo programa. Um abraço.